Simbora, turma! Beleza? Tudo firme? Espero que sim. Estamos aqui de volta para gravar uma aula inédita. Pois é, primeira vez que eu vou gravar uma aula aqui, única e exclusivamente sobre Taiwan. E isso acontece porque durante todo o ano de 2021 eu recebi várias perguntas, vários questionamentos bem curiosos sobre qual é o papel de Taiwan para o mundo. Como é que pode uma ilha, um arquipélago tão pequenininho ter uma grande influência na geopolítica global, ter uma grande representatividade diante da imprensa? A gente tem que parar logo para pensar quais são as relações entre a China, a RPC, a República Popular da China e Taiwan, o papel de Taiwan no contexto geopolítico e o que esperar. A pergunta que eu mais recebi: será que a China vai invadir Taiwan? E será que a China vai demorar a invadir Taiwan? Quando isso vai acontecer? Quais são as consequências? Resultado: eu peguei um bocado de perguntas que eu fui recebendo durante o ano e decidi preparar essa aula bem organizada. Eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Se eu sentir que eu falei demais, eu posso pegar esse vídeo e dividir na parte 1 e na parte 2, mas vamos seguir naturalmente, fazer um fluxo bem legal. A gente vai ilustrar muitas imagens, muitos mapas bem interessantes. Vem comigo porque vai ser de primeira. Simbora! Eu quero fazer uma retrospectiva histórica com vocês. Muita gente pergunta: professor, de onde foi que surgiu esse embate entre a China e Taiwan? O que foi que aconteceu no contexto do século XX? Pessoal, seguinte, no contexto do século XX, no começo do século XX, a China era basicamente um império governado por uma dinastia. Pois é, você tinha uma família real, você tinha uma característica meio monárquica dentro do Império Chinês. O Império Chinês era um império gigante, um império representativo, significativo, mas o governo de dinastias, aquela característica política, já vinha sofrendo um desgaste muito grande. Uma dica que eu dou para vocês é: assistam toda a temporada sobre a China. Eu tenho aqui 5 a 6 aulas sobre esse importante país para que vocês entendam super bem. Mas em suma, em resumo, por volta de 1911, 1912, a última dinastia chinesa caiu. A última dinastia chinesa ela foi derrubada e a China foi gradativamente sendo transformada em uma república. Pois é, numa república, a ideia de uma república é que você tenha um parlamento, a ideia de uma república é que você tenha uma representatividade diante de um presidente, uma figura pública. Só que aí a China mergulhou num grande conflito, num grande embate. Quem é que iria governar a República Chinesa? De um lado você tinha um partido político nacionalista chamado de Kuomintang, liderado por um cara chamado Chiang Kai-shek. Vocês já podem olhar a foto dele aqui, o Chiang Kai-shek. E do outro lado você tinha um partido recém-criado com ideais comunistas, com ideais socialistas, com ideais da causa operária, da causa camponesa, chamado de PCC. PCC, a gente sabe, significa de Partido Comunista Chinês. Aqui no Brasil você pode chamar de PCC, ou se você quiser, você pode chamar também de PCCH, Partido Comunista Chinês, para a gente não confundir com o PCC, Primeiro Comando da Capital, enfim, vocês sabem a questão do narcotráfico e tal. Esses dois grupos políticos, eles são antagônicos do ponto de vista ideológico, mas um alimenta o outro, porque você tem uma polarização. Na verdade, um fortalece a causa do outro. É como se fosse assim, um ideal contra o qual lutar. O queridinho do Ocidente, o número 1 do Ocidente, Estados Unidos e companhia, o preferido da Europa para governar a China, era exatamente o Kuomintang. Por quê, João? Porque o Kuomintang ele tinha ideias mais ligadas à burguesia, ideias ligadas ao comércio,
ao livre mercado, ao fortalecimento econômico capitalista. Já o PCC, historicamente, ele passou a ter depois, posteriormente, a simpatia da então URSS, principalmente no período entre guerras. Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, nós temos a fundação da União Soviética por volta de 1922. A União Soviética ela foi criada com os ideais socialistas, Lenin e companhia. Então, o PCC ele tinha uma questão de afinidade, ele tinha uma proximidade ideológica, mas para os ideais comunistas da União Soviética. Vejam bem, dois partidos políticos fazendo algo antagônico, isso é normal. Lá nos Estados Unidos você tem democratas e republicanos. Aqui no Brasil você tem uma porrada, você tem uma cacetada de partido político, todo dia fundam um, né? Vão criando e fundo partidário é uma coisa absurda. Mas, assim, você tem os principais, você tem os partidos que têm o maior significado, a maior representatividade. Esse embate entre dois, entre três, entre quatro partidos, isso faz parte da democracia. É o embate das ideias. Só que no caso da China, a coisa ficou muito pior, porque esses dois partidos, o PCC e o Kuomintang, levaram a China para uma sangrenta guerra civil. Pois é, se você pegar um livro de história e olhar a história da China na primeira metade do século XX, você vai ficar impressionado. Por quê? Tem a queda da dinastia, tem a polarização entre dois grupos políticos antagônicos e você tem, como consequência, uma grande guerra civil com muita gente morta. Podem acreditar. Eu penso que o Kuomintang ele tinha um financiamento externo. O Kuomintang ele tinha um financiamento de potências estrangeiras que enxergavam nele uma China mais próxima do Ocidente. E eu tenho a impressão que o PCC ele tinha um discurso mais relacionado ao povo, populismo, a questão da reforma agrária, distribuição de renda, distribuição de terras, e aí tinha o apoio da classe camponesa e de uma pequena classe operária. A China não era industrializada, a China não era urbana, a China é um país o quê? Agrário. A China era um país assim, rural. A China basicamente era um país eu diria, agrointerno e também agroexportador. Em suma, guerra civil, caos. Só que aí, atenção, veio a Segunda Guerra Mundial. Quando a Segunda Guerra Mundial começa, a China foi alvo. A China foi vítima de grandes ataques do Japão. A China foi ocupada, a China foi invadida por tropas japonesas. Essa briga, essa arenga entre China e Japão é histórica. China e Japão disputavam protagonismo dentro do continente asiático. Na Segunda Guerra Mundial, o Japão aliou-se a Hitler e a Mussolini, formando o eixo Roma, Tóquio, Berlim. Estão lembrados? Roma, Tóquio, Berlim, Itália, Alemanha e Japão. Então, o Japão entrou para a banda, né, pro bonde do nazifascismo. E o Japão ocupou o território chinês. Tem até no mapa, eu queria que vocês olhassem, uma das províncias mais importantes da China, a província de Nanquim. Ela foi ocupada por tropas japonesas e o Japão estuprou. Tropas japonesas estupraram mulheres chinesas, mataram homens chineses. Chineses foram obrigados o quê? A lutar na Segunda Guerra Mundial. O Japão, cá entre nós, o Japão na Segunda Guerra fez um papel horrível. É uma mancha na história do Japão. O Japão ocupou a Coreia, massacrou os coreanos. O Japão ocupou a China, massacrou os chineses. Só que no caso da China, Mao Tse-tung e Chiang Kai-shek, que se odiavam, que eram opositores, decidiram dar uma trégua. Mais ou menos assim, ó. Chiang Kai-shek, eu não gosto de você, você não gosta de mim, mas nós temos um inimigo externo maior. Nós temos o ideal contra o qual lutar, ou pelo qual lutar. Nós temos que expulsar as tropas estrangeiras do Japão de dentro de casa. Então, Segunda Guerra Mundial, rolou uma trégua. Chiang Kai-shek, do Kuomintang, e Mao Tse-tung, do PCC, disseram trégua, bandeira branca, amor, vamos lutar juntos contra o Japão. Todo mundo sabe a história.
peguem um módulo de China. Eu vou gravar também um módulo muito legal sobre Segunda Guerra Mundial. Já falei sobre o Japão no contexto da Segunda Guerra. Em suma, o Japão foi derrotado. Em 1945, o Japão assinou a sua capitulação. O Japão se rendeu. O Japão se rende dentro de um navio. Inclusive, a rendição do Japão é considerada a última e marca exatamente o fim da Segunda Guerra Mundial. Problema resolvido. China venceu a Segunda Guerra Mundial. Japão perdeu a Segunda Guerra Mundial. A China mostrou que, unida, os dois grupos políticos, a China mostrou que ela seria muito melhor. Ela mostrou que seria o quê? Muito mais forte. Só que não houve acordo. Depois da derrota do Japão, depois da expulsão das tropas japonesas dentro da China, a China voltou para a guerra. A China voltou a ter um grande conflito civil, militar. Em suma, 1949, anota essa data, 1949 acontece a famosa Revolução Chinesa. Revolução Chinesa deu ao PCC a vitória. O PCC se consagra vitorioso, o Kuomintang considera-se derrotado, o Kuomintang foi derrotado e o PCC assume o governo da China, inclusive mudando o nome do país, porque o nome era, até 1949, o nome da China era República da China. República da China. Quando o PCC chega ao poder, no final dos anos 40, com a Revolução Chinesa, eles mudaram o nome para RPC, República Popular da China. E, professor, o que é que Taiwan tem a ver com tudo isso? Calma. O Kuomintang, liderado por Chiang Kai-shek, não suportava mais ficar na China continental. Não suportava mais ser governado pelo PCC. Resultado, o que é que acontece? Em 1949, com a derrota, o Kuomintang pega a mala, a cuia, pega tudo que tem e vai-se embora para Taiwan. Quando chega em Taiwan e diz, aqui temos a verdadeira China. Aqui nós temos a República da China. Isso mesmo que você ouviu. Em 1949, o mundo passou a ter duas Chinas. Uma chamada de RPC, República Popular da China, liderada pelo Partido Comunista, é a China que a gente conhece hoje, gigante, potência, e a outra seria a China capitalista, a China insular, chamada de Taiwan, Formosa ou simplesmente de República da China. Adivinhem qual era a lógica? Na época, a Organização das Nações Unidas, que foi fundada em 45, lá em São Francisco, na Califórnia, a ONU decidiu reconhecer a China insular como sendo a verdadeira. A ONU ignorou que tinha uma China gigante, governada pelo PCC, e a China decidiu reconhecer a China insular, decidiu reconhecer Taiwan. Resultado, da década de 40, 50, 60, até 1970, até 1971, a República Popular da China, comunista, que a gente conhece hoje, ela não era reconhecida pelas Nações Unidas. Ela não tinha assento permanente na ONU. Na década de 40, a ONU foi instada a escolher. Nos anos 50, a ONU foi instada a escolher qual das Chinas eu reconheço. E aí a ONU reconheceu a China insular, Taiwan, que seria a China, o quê, gente? Capitalista. Notadamente, a China, Taiwan, era ligada à Europa, Taiwan tinha ligação muito forte com os Estados Unidos, enquanto isso a República Popular da China, governada por Mao, era ligada a Stalin, era ligada à União Soviética. Então, a ONU já mostra para que veio. A ONU, naquele contexto, já mostrava que sua prioridade não era diplomacia pela diplomacia. Sua prioridade era atender os interesses daqueles países que comandavam e até hoje comandam o que, gente? Eu diria a instituição. Ah, João, que interessante. Hoje é assim ainda? Não, hoje não é assim. Hoje, se você for na ONU, eu voltei agora de uma viagem em Genebra, eu visitei a sede, o escritório da ONU em Genebra, a sede da organização na Suíça. Hoje você não tem Taiwan, você não tem a República da China. Hoje quem tem assento permanente na ONU
inclusive faz parte do Conselho de Segurança das Nações Unidas, é exatamente a RPC, a República Popular da China. Então, à medida que a China comunista crescia, à medida que a China comunista ela se fortalecia, ela foi galgando seus passos, ela foi conquistando espaços. Resultado, no começo dos anos 70, 1971, a ONU soltou uma resolução e substituiu, tirou Taiwan da jogada e colocou a RPC, a República Popular da China, e é isso que acontece até hoje. Me diz uma coisa, Taiwan tem algum reconhecimento internacional? Veja, hoje Taiwan é reconhecido como um país soberano por 15 países. Taiwan por 15 países. Eu posso até pegar para vocês aqui, ó, Relações Exteriores de Taiwan, ó, os 15 países que reconhecem Taiwan. Eswatini, o Vaticano, Ilhas Marshall, Nauru, Palau, Tuvalu, Belize, Guatemala, Haiti, Honduras, Nicarágua, Santa Lúcia, São Vicente, Paraguai. Daqui da América do Sul, simplesmente você tem basicamente o Paraguai. Quem for no Paraguai, lá tem um bairro em homenagem a Taiwan, tem uma avenida chamada Chiang Kai-shek, tem uma estátua de Chiang Kai-shek. O Brasil não reconhece Taiwan como um país soberano, mas o Brasil tem escritório diplomático lá. O Brasil tem relações comerciais, algum escritório comercial, mas o Brasil não reconhece. Porque, gente, é o seguinte, um país que reconhece Taiwan como soberano, ele está comprando uma briga gigante com a China. Está comprando uma briga gigante com a República Popular da China. O Brasil não pode ser burro de fazer um negócio desse, porque tudo que o Brasil produz e exporta, 33% das exportações do Brasil tem como destino a China. Imagina o Brasil comprar uma briga com a República Popular da China, que é hoje o nosso maior parceiro comercial, para reconhecer Taiwan. O que é que o Brasil ganha diplomaticamente, geopoliticamente, economicamente? Entende? E qual seria o futuro? Vê, Taiwan hoje tem o quê? 24, 25 milhões de habitantes, tem liberdade política, tem governo próprio, tem presidente, tem primeiro-ministro, tem parlamento, tem eleições, tem a imprensa, tem indústria, grande produção de chips, muita produção de chip de computador, chip de carro, tá? Chip para iPad, iPhone. A maior fábrica que fornece equipamentos para Apple fica em Taiwan, a Foxconn. Taiwan tem uma tecnologia muito avançada, mas a grande pergunta que não quer calar é: qual é a hora, qual é o momento que a China vai invadir e vai anexar Taiwan? A qualquer momento. Vou dizer uma coisa para vocês aqui. A hora que a China quiser ocupar, a hora que a China quiser invadir Taiwan, ela tem força militar para isso. Mas ela não o fez ainda por o quê? Talvez esperando o momento. Talvez a China tenha esperado Taiwan crescer. Talvez a China tenha esperado Taiwan ganhar muita força econômica para pegar Taiwan num momento bom. Num momento bom, num momento de quê? De riqueza, num momento de aquecimento econômico. Talvez a China, antes de invadir Taiwan, ela trabalhe a opinião pública internacional. Porque se a China, do dia para a noite, invade Taiwan e morre muita gente, a China fica como uma vilã. E para um país que está caminhando para ter a maior economia do mundo, para um país que quer ter legitimidade e o respeito do mundo, a China busca isso, invadir uma área e anexar pela força pode não pegar muito bem. Pode não pegar muito bem. Eu quero discutir isso com vocês, sabe? Saiu uma reportagem agora no The Washington Post mostrando que os americanos estão com exército dentro de Taiwan, com militares em Taiwan, treinando o exército do país, porque agora em 2021, 2022, a qualquer momento a China já tem feito exercício e pode invadir, pode anexar Taiwan. Taiwan se diz livre e soberano. A China diz que não, diz que Taiwan é sua província rebelde. E a China até desafiou. Se Taiwan declarar independência, a gente invade, a gente anexa. Então tem muita coisa para a gente debater. Faz o seguinte, quanto tempo de aula? Eu vou chamar uma outra aula para a gente falar quais são as variáveis de uma invasão chinesa em Taiwan, o que é que pode acontecer.
Pode ser? Beleza? Simbora!